Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Ele veio lá do Rio Grande do Norte, gente. É um convidado especial, fez a sua graduação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele fez a sua residência no Hospital Batista Memorial em Fortaleza. Tem mestrado e doutorado pela FOP, Faculdade de Odontologia do Pernambuco. Eu estou falando do professor doutor Jimmy Barbalho. Meu amigo, uma honra poder receber você aqui às vésperas do Cobrac, né? E a gente poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? O Cobrac será agora em Natal, Rio Grande do Norte, né? Provavelmente você tenha novidades desse nosso congresso e um prazer imenso poder fazer esse bate-papo contigo. Seja bem-vindo. Ismael, obrigado pelo convite. Eu sempre falo que era o meu sonho estar aqui no seu podcast, Uma honra, conversando cara. com você. Já vi você em vários congressos e sempre achei muito legal as suas entrevistas, né? Sempre muito educativas, né? Sempre muito bem-humoradas. Então, estou aqui à sua disposição, que eu puder compartilhar aqui sobre a minha história, sobre causos, né? Que a gente fala lá no Nordeste sobre os causos. Estou aqui à sua disposição e lhe agradeço pelo convite de estar aqui com você. Para a gente é uma honra, professor, a gente poder fazer esse bate-papo, a gente falar um pouquinho sobre a sua trajetória. A Bucomaxilo tem história em várias regiões do Brasil. A gente tem tentado, né, visitar alguns colegas em alguns estados, algumas regiões, e para a gente é uma alegria poder receber o professor aqui e trazer um pouquinho dessa história da região norte-nordeste, onde você tem formação, né? Você tem trabalhado nessa região. Vai ser um prazer a gente poder falar um pouquinho da sua trajetória. Antes de a gente começar esse podcast, quero fazer um agradecimento especial à Traumec, que tem nos apoiado nesse programa. Quero colocar aqui o QR Code. Você que ainda, né, não tem o contato de um representante ou quer receber um representante aí na sua região, é só você apontar o seu celular para o QR Code e você vai receber o contato aí de um dos representantes da fábrica ou de um distribuidor aí da sua região. Agradecer ao César e ao Paulo Caritá. Dr. Jimmy, eu queria que você falasse dentro da bucomaxilo quais áreas que você navega. Você já é um cirurgião raiz, né? A gente costuma dizer que quando o cara tem mais de 20 anos aí dentro da especialidade, que é o seu caso, a gente considera como raiz. O que você faz, meu amigo, dentro da bucomaxilo? Quais áreas você navega? Aonde você atua? Porta de hospital? O cara que está inserido dentro de um serviço no hospital, a gente costuma dizer que alguns colegas passam por aqui, que ele não é como aquele não é o mesmo cirurgião de clínica, né, que sai para fazer aquelas cirurgias. Você está todo dia ali no hospital, é diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Ismael, a minha história com relação ao bucomaxilo começa quando eu entrei na odontologia, né? E sempre observava, passava na porta do Hospital Valfredo Gugel, onde eu atuo hoje, via aquelas pessoas saindo e tinha aquela vontade de trabalhar naquele hospital, não sei lhe informar por quê. Você é nascido em? Eu nasci em Salvador, sou baiano, só que a minha família morou em Natal desde pequeno. Eu morei 2 anos em Salvador e depois residi em Natal até 2001. Depois eu passei um tempo em Currais Novos, uma cidade no interior do Rio Grande do Norte. E aí, diante dessa vontade de trabalhar nesse hospital, eu fiz odontologia na UFRN, que é uma faculdade próxima ao nosso hospital lá, e fiz residência em Fortaleza, onde tornei bucomaxilo, fiz o concurso e hoje tenho o prazer de atuar nesse hospital, o Hospital Valfredo Gugel. Mas, além do Hospital Valfredo Gugel, dedico as minhas atividades à cirurgia ortognática. Como você falou, o cirurgião raiz ele não pode deixar de ter o seu consultório, de remover o siso, aquele siso difícil, que você sabe que o siso fácil ninguém encaminha para nós, né? É só o siso difícil. Só os BO. A parte de implante também, biópsia, tem uma referência boa nessa parte de biópsia na minha formação lá em Fortaleza. Atuo nessa área de ATM também e essas cirurgias mais complexas, né? Cirurgia ortognática, faço trauma também e cirurgias da ATM. Esses são os campos que eu milito. Pensou em algum momento na medicina quando escolheu a bucomaxilo ou não? A minha história, eu não pensei nem na odontologia de início, assim. Como eu sempre fui muito de gostar de festa, então na época do pré-vestibular,
eu sempre fui muito polêmico, assim, de discutir, de questionar as pessoas. Então, o meu primeiro curso foi Direito. E aí depois tem uma história interessante que minha avó, quando eu era criança, ela encontrou uma caixinha de instrumentos e disse assim, ó, vou te dar essa caixinha aqui que um dia você vai ser dentista. E Legal. como eu não logrei isso no primeiro vestibular, quando eu estava no outro ano fazendo cursinho, eu me lembrei da minha avó. Aí disse, dessa vez eu vou fazer odontologia e vai dar certo. Legal a E aí, história. e aí estou. E Mas com relação à medicina, que você me perguntou, não, nunca tive essa vontade de fazer medicina, não. A gente sabe que hoje você tem observado que os cirurgiões têm se tornado dupla formação, né? sim. Mas eu acredito que não seja mais o momento na minha idade para passar mais 6 anos de faculdade, fazer residência para poder militar nessa área, não. Estou muito satisfeito com a bucomaxilo. Hoje, dentro da especialidade, a gente tem falado muito sobre as cirurgias cosméticas da face, como que isso tem suado lá na sua região, aqui, tem tido diversos cursos, enfim. Eu falo isso com reticência. Vou ser bem sincero para você. Eu acredito que é uma realidade, né? Eu acho que as cirurgias cosméticas, na minha área de atuação, elas vêm refinar a cosmética, né? Vêm refinar os nossos resultados. Mas eu acredito que nós somos capazes de realizar essas cirurgias, mas a gente precisa de formação, né? Eu acredito que tem que ser revista a situação dos cursos. Existem cursos muito rápidos que ensinam profissionais a tanto fazer a harmonização como fazer essas cirurgias, e isso pode, a longo prazo, comprometer a nossa especialidade, né? Hoje a gente sabe que a gente tem algumas estatísticas com relação a traumas, por exemplo, né? Pacientes politraumatizados em hospitais. Isso varia muito de acordo com a região, né? Eu vi, acho que o Leonardo Faverani, a gente teve um podcast e tinha uma data comemorativa de prevenção do trânsito e ele falava alguns dados. Como que é a tua região lá? Eu lembro que eu tive um curso com um colega aqui, não lembro se era do Maranhão e tal, e aí ele trouxe umas informações assim que foi meio que assustador. Cara, na minha terra lá os caras chegam muito zoado nos hospitais, acidente, nego anda sem capacete, é diferente aqui de São Paulo, a gente pega, tipo assim, ele fez uma analogia assim geral da região. Como que é a tua região lá com relação a esses atendimentos de urgência? Não difere muito da realidade nacional, né? Nós temos um hospital que atende todo o estado do Rio Grande do Norte e aquela combinação, os pacientes geralmente não usam capacete no Nessa interior, região não usa não usam capacete. capacete, e aquela combinação com álcool, né? Então, como a gente drena esses pacientes de todo o estado, então é um número alto de pacientes politraumatizados, né? Com óbitos também, pacientes que ficam sequelados também devido a esses acidentes. O acidente motociclístico é o que tem o maior índice de chegada lá no nosso hospital. Você consegue enxergar na prática clínica a diferença do cirurgião que está inserido dentro de um hospital público para o cirurgião que só atende particular? A minha opinião sobre isso, eu fiz formação, eu fiz no Hospital Batista e eu fiz formação no IJF, que é um dos maiores hospitais de trauma acho que do Brasil, lá em Fortaleza. E eu acredito que o trauma é que dá a mão do cirurgião, né? Então, diante das complexidades de trauma que a gente atende, a gente refina a nossa mão, né? As situações de emergências também que a gente é submetido, de você ter que resolver rápido. E eu acredito que uma formação em trauma ela faz com que a gente seja diferente de um cirurgião de consultório. Eu acredito. Hoje a gente vê que existe muita especialização, né? Enfim, a gente tem discutido também aqui bastante com relação à questão da carga horária, né? Como que você enxerga, você que é formador de aluno, professor, o futuro da bucomaxilo, né? Nesses modelos de formação que a gente tem hoje e que, de certa forma, a gente conhece bons cirurgiões que vieram de especialização, que fazem cirurgia ortognática hoje com uma certa, assim, com uma certa frequência, que tem uma expertise. E aí o cirurgião diz assim, cara, eu não me formei para
trauma, para ficar em porta do hospital. Eu me formei para atuar minha clínica e tal. Você acha que existe uma diferença aí nessas formações de especialização e residência? Eu acho que sim, né? A nossa formação lá no Hospital Batista foram de 8.300 horas. A gente teve passagem por todas as especialidades, não só relacionadas a bucomaxilo, mas especialidades médicas. E ainda assim acho que a gente saiu precisando de algo mais. Então, eu não creio que você fazer um curso com pouca carga horária e pouca... A cirurgia é uma ciência prática. A gente precisa de muita prática, a gente precisa errar para que a gente possa aprender e corrigir nos próximos, né? Então, acredito que para você ser um grande cirurgião, um bom cirurgião, você precisa de uma formação mais robusta. E isso vai na situação que a gente estava falando, é só retificar, para que não fique mal entendido, não sou contra a estética na atualidade, a cosmética na bucomaxila. Eu acredito que a gente tem que fazer, mas eu acho que a gente, assim como a gente se preparou para ser bucomaxila e fazer uma ortognática, você não consegue fazer uma ortognática de uma forma segura fazendo 5 ortognáticas. Você precisa de 50, 100 para ser um bom cirurgião. Então, eu acredito que na estética a gente vai no mesmo caminho. Quando a gente tiver essa formação, nós vamos ser grandes cirurgiões cosméticos também. É possível daqui a alguns anos, ou sei lá, daqui a um tempo, chegar em Natal e o Dr. Jimmy está fazendo uma blefaroplastia, está fazendo uma autoplastia. É possível isso um dia ou não, doutor? Como que você enxerga o seu futuro dentro dessas cirurgias? O Laureano tem um curso, né? Você sabe, sim, né? Sim. Ele foi meu professor lá na minha formação, doutorado. E eu estou pagando lá as mensalidades, a gente vai ter as aulas teóricas e práticas. Eu não sei, eu vou fazer o curso porque eu acredito que quando essas vertentes vêm, você tem que fazer para dizer assim, Está preparado, eu né? quero fazer ou não quero fazer. Sim. A mesma coisa aconteceu com a cirurgia minimamente invasiva. Eu precisava ver e fazer para poder dar o meu veredito com relação a isso. Então, não sei te dizer se daqui, quando você for lá no Cobrac... Você vai estar fazendo uma cervicoplastia. Já faz? Eu não sei. A cervicoplastia já não, faz? Não, faço tá não. vendo? Só lipo. Só lipo. Só lipo que, inclusive, aprendi lá com o meu amigo Lucas Martins. Dr. Lucas Martins, um parceiraço nosso aqui também em São Paulo. Grande amigo, grande irmão. Gente boníssima. Você fez sua residência lá no Hospital Batista Memorial, né, em Fortaleza. Pita teve aqui e aí ele falou assim que quando ele tinha os alunos dele, tem até hoje, mas enfim, durante muitos anos, sempre com alunos, enfim, operando, ele falava que os meninos que operavam com ele ficavam torcendo para a cirurgia dele dar errada para ver como que ele ia resolver. Eu vim para cá, eu vou pegar alguns podcasts ganchos que você gravou ganchos. E eu escutei. É o Gustavo, né? Gustavo Mota. Os caras ficavam torcendo para dar errado, para ver se... Como que ia fazer? Lá na sua residência tinha disso também ou não? Não, a gente assim, estudava, porque sempre acontece isso. O residente estuda, vai lá no livro, tá, vou fazer a técnica. Quando você vê o professor fazendo algo diferente, você diz assim, eu faço melhor do que ele. Aí você torce ali para que dê algo errado para você realmente... Professor, o senhor não acha melhor fazer dessa forma? O professor fica meio chateado. Assim, tem uns que vão e aceitam o que a gente diz, tem outros que dizem, não, você não sabe de nada, você é residente ainda. Mas é normal, essa vida de residente, a gente não tem muita experiência, a gente quer aprender mais, a gente tem esse ímpeto de estudar, a gente está sempre se atualizando ali, quer queira ou quer não. A gente quer aquela oportunidade do preceptor para entregar a cirurgia para a gente. Então, de uma certa forma, a gente torce para ver como que vai sair. Para que lado que ele vai correr. Professor, você esteve recentemente na Bélgica lá com o Suene. Eu queria que você falasse... Aqui a gente já vem falando há um bom tempo sobre a técnica minimamente invasiva. É interessante que quando eu entrevistei o professor Jonatas Klaus na Bucocast a primeira vez, isso foi no Cobrac de Florianópolis. Vários colegas, né, falaram da técnica, e hoje a gente vê alguns colegas meio que na técnica híbrida, vamos dizer assim, né? Pegou algumas coisas da minimamente, conseguiu incluir na cirurgia aquilo que era possível, aquilo que não é. Como que você viu essa técnica? Você teve lá recentemente
de onde, na verdade, a técnica surgiu. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Meu primeiro curso de minimamente invasiva foi há, acho que uns 4 anos atrás, lá em Balneário, com o Oxuli e o Dinho. Era um curso misto, era prótese de ATM, minimamente. E naquele primeiro momento, né, pelo que a técnica promete, comecei a fazer algumas cirurgias, né? Tive algumas complicações, né, que consegui resolver, mas foram complicações que eu não tinha no dia a dia, principalmente na mandíbula, pelas osteotomias e os movimentos, quando você tem grandes movimentos, que você não tem uma fixação adequada, robusta ou contato ósseo, você pode ter algum problema. Eu tive esses problemas na mandíbula e aposentei essa técnica por um tempo. Então, recentemente, eu tive a oportunidade de ir com meu amigo Otacílio, meu irmão. Ficamos lá 3 semanas e fomos super bem recebidos, doutor Suene, super educado. Ele ia lá no quadro, ele estava com a mão quebrada, ele não estava operando. Ele só ia operar quando a gente ia embora. Uma semana depois ele voltou a operar. Mas foi bom porque ele tinha uma televisão como essa e ele explicava passo a passo da técnica. Achei muito interessante, né? Acredito que alguns passos cirúrgicos eu voltei a fazer. Né? Eu estava vendo o pessoal falando. Eu acredito que se você descolar menos para fazer a osteotomia, você vai ter um melhor pós-operatório. Em cirurgias onde você tem pequenos movimentos, isso é a minha opinião, né? Porque se fala muito disso. Quem faz a técnica e tem a técnica como carro-chefe, fala que a técnica é reproduzida em qualquer paciente. Lá na Bélgica, Ismael, eu observava o padrão facial dos pacientes é muito diferente, né? As discrepâncias não são tão grandes como aqui no Brasil. Eu observei muito, a maioria dos pacientes que eu vi, não sei se era típico lá da amostra, mas eram mais pacientes mulheres com pequenas discrepâncias. Então a técnica funcionava muito bem. Eles têm uma equipe muito entrosada de afastamento. Eu acho que o pessoal que já passou aqui, que já foi na Bélgica, já contou que isso que faz esse entrosamento da equipe. Os instrumentais, ele tem um setup lá próprio para cirurgia minimamente invasiva. Então, na mão do Dr. Suene funciona muito bem. Eu acredito que na nossa amostra, quando você precisa fazer grandes movimentos, grandes rotações, aí você não vai conseguir empregar a técnica. Eu não sou contrário à técnica, mas eu acredito que ela tem as suas indicações e as suas limitações. Muito bem a sua posição. A gente tem alguns colegas que já passaram por aqui e que indicam a minimamente invasiva para todos os casos. Eu já disse que eu vou pegar um corte e vou separar só o que falam da técnica minimamente invasiva. E aí eu vou colocando vários colegas. Não sei o que vai dar. Não, serve para todos os casos? Não, não, ou sim ou não. E é interessante que cada cirurgião tem um ponto de vista diferente do mesmo procedimento. A gente tem muita dificuldade aqui. A gente não tem pauta aqui, viu, gente? Ele está falando, a gente está conversando. Mas a gente tem muita dificuldade de alguns colegas falar sobre complicações. E você sabe que a gente vai nos congressos e agora estão começando a colocar esses temas, né? Porque antigamente todo mundo só vinha falar do que deu certo. E, na verdade, eu acho que o congresso precisa falar o que não deu certo para você não fazer lá, né? Porque... e o que deu errado? O que eu tenho que fazer para não dar errado, para não acontecer o que aconteceu com você? E Renato Piteri falou recentemente no congresso da Abracef, no Rio de Janeiro, sobre complicações na cirurgia ortognática, né, como é no congresso de estética. E eu acho bem interessante esse tema, porque não é só na cirurgia, acho que na vida, né? Se você puder dizer assim, olha, cara, não vai por aqui, porque aqui tu vai quebrar a cara, faça isso e aquilo. E você falou, Ismael, fiz aqui, né, teve algumas complicações que eu consegui resolver. A pergunta que eu faço é a seguinte, professor, a gente tem bastante alunos que acompanham a gente de residência e graduação. Como você lidar com a complicação? Porque quando você tem um REOP, alguma complicação, tem coisas que estão dentro da sua alçada e tem coisa que não. Tem coisa que você consegue prever e tem coisa que você não consegue prever. A pergunta é, como você lida com isso? Como que você lida com o paciente? Como que você enxerga hoje os REOP, que a gente tem tido um número maior, obviamente porque tem aumentado o número de bucomaxilo. É um tema que
Eu vou começar a colocar em todos os meus podcasts e eu vou começar com você aqui, que você me Eu fala. acho ótimo essa pergunta e eu acredito que eu não sei como é que vai repercutir, mas concordo com você. Acredito que a gente tem que ir para o Congresso, né, e mostrar o que dá certo e o que dá errado também. Porque não é desmerecimento para nenhum cirurgião errar. Né? Eu tive anos de operar 60 cirurgias ortognáticas em um ano. Para a nossa realidade é muita cirurgia. Então, Bastante. você não pensa em errar. Né? Você tem uma formação, você é criterioso, você tem uma boa equipe, um bom anestesista, mas as complicações acontecem. E aí você me pergunta, como é que eu lido? Antigamente eu tinha muita dificuldade de lidar com isso, porque eu tinha muita dificuldade de aceitar o erro. E quando eu ia para o congresso e eu via aqueles casos e alguém apresentava uma complicação e eu via aqui do lado o cara dizendo, cara, errou por causa disso. Mas eu acredito que não seja assim. Quem entra no centro cirúrgico, ele não erra porque quer. Né? São vários fatores. Às vezes é por falta de experiência, concordo. Né? E às vezes é por fatores inerentes ao paciente. Falta de cuidados do paciente. Às vezes o cirurgião ele não tem a habilidade de explicar como é que vai ser o pós-operatório. Então, dessa frustração, e eu observando que isso não é uma rotina, isso não acontece várias vezes, mas você sabe, o pessoal conta aqui, que uma complicação ela devasta a sua vida naquele momento. É algo que quem é comprometido com a cirurgia ortognática, com a cirurgia, ele não dorme. Você fica pensando, o que é que eu vou fazer amanhã, tal. E você acha que resolveu, o paciente no outro dia ele liga, doutor, não deu certo. Eu estou aqui, a fixação soltou e você refixa. Eu tive algumas situações dessas. Então, eu tinha dificuldade de manejar com o paciente, mas hoje eu acredito que isso é possível porque, por mais que a gente controle todos os fatores, uma hora ou outra isso vai acontecer. Eu acho que os grandes cirurgiões que já vieram aqui, eles já falaram que tiveram complicações. Então, isso faz Inclusive, parte. Laureano teve aqui e acho que ele tem uma. Eu não sei se é um caso publicado ou se é uma aula que ele fala de uma paciente dele. Ele falou aqui no nosso podcast que ele quase perdeu a paciente, teve uma complicação assim. Eu vi você falou acho que foi com o Pito, foi Com o Gustavo Mota também. Mas o Laureano tem no nosso podcast que eu gravei com o Laureano, ele conseguiu assim. Foi uma medicação, alguma coisa que no hospital precisava de última hora e conseguiu e deu tudo certo. O paciente entrou num estágio assim que até então era desconhecido, alguma complicação durante a cirurgia. E é interessante o que você está falando, porque só erra quem opera, só tem complicação quem tem cirurgia. E a gente precisa começar a falar mais sobre isso, né? Porque eu acho que esse é o norte para poder orientar até a futura geração, né, professor? E eu, pegando um gancho na sua fala, eu observo essa juventude de hoje, ela muito, como a gente fala no Nordeste, está afoita. Né? Elas veem os cirurgiões operando, as coisas dando certo, planejamento virtual que facilita bastante, o guia lá. Antigamente a gente fazia cirurgia de modelo. Né? O Laureano acho que pegou a fase do fio de aço. Né? Sim, sim. E, assim, sem aquela noção das complicações, que lá na frente vai ter alguma complicação que vai ter que manejar, que você precisa de experiência para manejar a complicação. Eu tenho observado muito, por onde eu observo casos, o pessoal operando pacientes sem uma ortodontia boa, né? Fazendo segmentação de maxila para corrigir a ortodontia. Eu acredito que não seria indicado, porque a segmentação ela é indicada em casos específicos, como mordida aberta. E você tem porque eu vejo hoje muito a questão da internet, né? Você tem a sua imagem lá, você conversa bem, você faz um curso de oratória, você vai lá, explica que você é muito bom, o paciente vai lá, compra, né? E a gente está falando de uma cirurgia muito complexa, com muitas variáveis, e eu acredito de verdade que a gente precisa de experiência, de casuística, de erros e de muito estudo para que a gente se torne um grande cirurgião. E a gente nunca vai se tornar, a gente vai sempre precisar aprender, sempre vai precisar fazer curso e trocar experiência com os amigos para que a gente minimize os nossos erros. Quanto mais passa o tempo, mais cuidadoso eu sou com relação aos meus resultados.
de como eu vou incisar. Você estava falando um dia sobre questão de tempo, né, cirúrgico? Tempo cirúrgico. Eu vi um dos cirurgiões falando que o tempo era importante para a questão da redução do edema, eu concordo também, mas para que você consiga esse tempo rápido, você precisa ter uma habilidade manual, já ter casuística para poder conseguir fazer a cirurgia rápido. Eu não me preocupo mais com o tempo, né? Porque quando a gente é muito jovem, a gente perde aquele time do medo da complicação. E depois que você passa por complicações, qualquer coisa lhe chama atenção para você. Isso aqui pode dar errado, agora eu vou ter cuidado para que isso não aconteça comigo. Eu tenho feito essa pergunta aqui para alguns colegas. Quantos por cento dos seus casos de ortognática você reoperaria hoje? Se você pudesse voltar e dizer assim, vou fazer de novo. Tem aquele cirurgião que ele olha e ele fala, cara, ficou bom, mas poderia ter, se tivesse avançado um pouquinho mais. Você tem aquele negócio de você fica sempre, né, observando o caso, isso que poderia melhorar, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Às vezes passa 2, 3 anos, você olha e fala, putz, aqui se eu tivesse feito. Tem isso ou não? Você tem disso? Não, muito não. Tem gente que tem é obcecado, né? Faz e sempre está olhando, observando. Você solta os ombros, fez o que tinha que ser feito. Não, eu sou muito perfeccionista, eu me preocupo muito com o resultado assim, estético dos pacientes. Sempre o paciente procura a função, mas hoje com essa febre da estética, todo mundo procura estética. Tem um colega que veio aqui e falou assim, Ismael, eu acho que eu reoperaria quase todos os meus casos. Não. Eu fico muito feliz, não sei se eu estou sendo um pouco pretencioso. Não. Porque eu sou muito curioso, eu vou lá no Instagram dos pacientes para ver eles e eu vejo eles, a cada tempo que passa, eles bonitos, satisfeitos com as cirurgias. Claro, existem os pacientes que ficaram insatisfeitos, né? E talvez se eu tivesse a oportunidade de reoperaria. Né? Que faz parte. Tem alguma coisa que você, se essa maxila avançasse um pouco, ou se aumenta um pouquinho. Quando o paciente fica insatisfeito no seu ponto de vista, a insatisfação vem na parte estética ou do funcional? É mais relacionada à estética. A estética, né? Eu acredito que sim. A expectativa que talvez às vezes... Eu tenho um caso para te contar. Uma paciente classe 3, ela tinha a mandíbula bem posicionada, a maxila dela era bem retruída. Eu mudei o plano oclusal para deixar o aumento bonito, avancei a maxila dela, a oclusão ficou top. E ela começou a dizer que não estava bem. Aí eu disse, olha, a gente não vai conseguir avançar a sua mandíbula, porque ela estava achando a mandíbula pequena. Aí eu disse, mostrei no programa aqui, a gente deixou na mesma posição. Sua mandíbula é bonita. Não, mas eu não estou satisfeito. Se a gente pode avançar, aumento. Né? E aí ela desapareceu. E certa vez, eu estava navegando nas redes sociais e ela foi reoperada. E eu não sei como é que fizeram, não sei se fizeram alguma extração de premolar para deixar ela classe 2, avançar a mandíbula e o aumento. Mas, enfim, isso foi uma expectativa dela. Na minha opinião, e eu sou muito criterioso com relação a isso, eu observava ela dentro dos padrões femininos, super bonita. Mas são coisas que a gente não tem que controlar, que não sei se vocês falam muito aqui, mas o quanto o emocional do paciente ele interfere na sua percepção de resultado. Vocês falam muito sobre isso aqui? Sim, a gente fala bastante. O que é bom para ela, às vezes, para o paciente, é vice-versa, né? O que é bom para o cirurgião, às vezes, não é bom para o paciente. Exato. Lidar com a expectativa do paciente, entender o que o paciente está buscando, né? Eu acho que o resultado da cirurgia está mais nessa conversa do que na cirurgia em si, né? E dentro dessa sua fala, esse caso foi um caso que me trouxe aprendizado, porque a partir dele eu tento conversar demais nas consultas. Mostra aqui no programa, você gostou, não gostou, o que é que você estava, qual era a sua expectativa. Inclusive, uma situação contrária, uma paciente minha, classe 2, que eu precisava avançar a mandíbula dela, no programa precisava avançar o aumento, ela disse, doutor, não quero que avance muito, não. Avance bem pouquinho. Aí eu disse, se eu fosse avançar no que eu achava que era bonito, talvez ela não ia ficar então feliz. Essa conversa que a gente vai com a experiência, tendo mais paciência com o paciente, demorando mais na consulta, tendo mais tempo, acredito que a gente consegue minimizar essas complicações
que são relacionadas ao emocional do paciente, né? Essas queixas pós-operatórias. Benefício antecipado você faz ou não? Eu acredito que em alguns casos eles sejam indicados quando você tem pequenas discrepâncias dentárias, você pode fazer, mas sou contrário ao benefício antecipado que se faz hoje, né? Nesse nosso mercado de cirurgia ortognática, De aí você antecipado. faz assim, ó, eu tenho um grande ortodontista, eu quero que você vá para o ortodontista, vai para a consulta, o cara diz assim, nosso ortodontista, ó, você vai passar 1 ano de aparelho, aí o paciente, eu quero operar. Aí busca outra consulta, não, aqui está tranquilo, a gente vai lhe operar, vai fazer um benefício antecipado, você vai ficar feliz e o ortodontista depois vai corrigir. Eu já tive alguns problemas em aceitar esse tipo de situação com o ortodontista. Depois eu corrijo no final. E as coisas não ficarem bem, a responsabilidade ser da cirurgia. Então, hoje eu sou bastante criterioso com relação a uma ortodontia, que eu acho que é a base. É uma oclusão perfeita e ATM saudáveis. O benefício antecipado tem que ter um bom ortodontista para poder fazer um caso e ficar bacana, né? Exatamente. Você que está assim no dia a dia dentro do hospital e atende porta, trauma, como que vocês vê a questão da estética nesses pacientes politraumatizados? Porque uma vez que o paciente chega, né, no serviço, vocês têm uma regra de prioridade em poder atender esse paciente. Em algum momento a estética ela está inserida nesse atendimento, em poder pensar nesse lado, né? Como você vai devolver esse paciente para a sociedade? Como que é isso, professor? Lá no nosso estado, a gente tem um pouco de dificuldade. O hospital que a gente trabalha, a gente não tem material de fixação. Né? Não tem que seria o quê, por exemplo? Não tem. A gente faz o atendimento emergencial e drena esses pacientes. Não tem placa parafuso? Não. Como que isso? Não tem. Não, mas existem hospitais... É raiz, é um modelo que tinha antigamente, é tipo isso. Conveniados. Eu acho até importante estar falando isso, que é até um apelo para o estado do Rio Grande do Norte. Nossa, cara, é impressionante. Que esse podcast soe e a gente possa ter, não estou falando mal da nossa estrutura, adoro o hospital onde eu trabalho, mas a gente sente essa necessidade de poder fazer para os pacientes o que eles precisam, que é a redução e fixação das fraturas. Esses pacientes são drenados para outros hospitais e são feitos o tratamento definitivo. Hospitais do estado conveniados, mas no nosso hospital, que é o que drena, o Hospital Valfredo Gugel, a gente não tem placa parafuso. Então, ou seja, se o paciente chega com uma fratura... Estabiliza, às de vezes órbita, odontossíntese, reduz o edema, faz medicação. E é possível, tipo assim, e casos que, por exemplo, você precisa ali, de repente, de uma cirurgia e... A gente fica limitado. Caracas, é uma coisa bem interessante. Mas... Eu não fazia ideia que tinha hospitais no Brasil. É que a gente vive aqui só aqui em São surreal, Paulo. Né? É surreal. Eu preciso ir nesse hospital aí, conhecer esse hospital que vocês trabalham aí, saber como que é a realidade, que é totalmente diferente daqui, né? E assim, não é algo que depende dos nossos colegas. Vários chefes entraram, já fizeram solicitações ao Estado, porque é um hospital hoje que, o nosso hospital, ele não comporta, é um hospital que foi feito em 2000, mas ele não comporta o volume de pacientes. Então, o centro cirúrgico ainda é um centro cirúrgico pequeno. Tem uma ortopedia que funciona a todo vapor lá dentro. Então, acredito que seja mais uma questão estrutural de que, no futuro, se a gente tiver um hospital maior, com maiores condições, a gente vai poder oferecer esse serviço. Mas é uma realidade, eu não falo isso criticando, isso é até um apelo, porque esses pacientes que você falou aí, uma fratura de mandíbula bilateral, o paciente muitas vezes tem que ser traqueostomizado, porque ele tem uma pitose da língua ali, e se não for traqueostomizado, ele pode vir a óbito. Então, essas situações de emergência, a gente precisa ter esse material para oferecer o melhor para os nossos pacientes. Mas dentro da questão da estética, principalmente fraturas de terço médio. Eu passei um tempo sendo chefe de serviço lá da Unimed, no Natal, e a gente teve alguns acidentes que caem aí nessa sua pergunta, né? De pacientes que têm NOI, que têm a destruição ali do terço médio, e que acabam tendo aquela sequela temporária, que são devastadoras psicologicamente para os pacientes. E a gente tem sempre esse cuidado de encaminhar para o otorrino,
né, para que eles possam fazer uma reconstrução nasal depois. Eu tenho 1 ou 2 pacientes que precisaram desses procedimentos plásticos pós-trauma e pós-redução de fratura. Eu não vejo esse tipo de, assim, não sei como é aqui no Brasil, mas esse tipo de preocupação ou de interdisciplinaridade com relação ao SUS, né, de você reduzir o trauma e depois ter aquele pós da questão da estética. Né? É mais difícil, né? Serviço privado, assim, a gente tem acesso, porque tem acesso a outras especialidades, né? A gente consegue oferecer isso para os pacientes. Serviço público, o paciente tem que procurar isso depois de uma forma particular, na maioria das vezes, né? Você tem uma formação em ATM, cirurgia ortognática e outras áreas da bucomaxilo. A gente fala aqui que a cirurgia de ATM e a cirurgia ortognática são ali, talvez, as 2 principais cerejas do bolo da bucomaxilo. O né? vedete. Da bucomaxilo. A menina dos olhos. A menina dos olhos. E dentro da cirurgia ortognática, o que fez você se tornar referência na cirurgia ortognática? Você fazia muita ortognática na sua residência? Não? Quem que te levou para a cirurgia ortognática? Porque a curva de conhecimento ela é bem acentuada, né? Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua vocação aí e se encontrou aí dentro da cirurgia ortognática. Eu vou contar a história, né, que é interessante, vale a pena contar. Eu fiz residência lá em Fortaleza. Dr. Renato Maia, naquela época, operava muita cirurgia ortognática, eu acompanhava e eu dizia... Estou devendo uma visita para Renato Maia lá em Fortaleza, que eu entrevistei ele no ENEC em Salvador, e estou devendo uma visita. O Felipão, estou aguardando ele para a gente ir para Fortaleza. Eu só estou dizendo a ele aqui que o senhor tem muitas histórias para contar, da época do Dr. João Hildo, né? E ele ficou curioso, ele disse que vai... o senhor será o próximo convidado. Vou a Fortaleza, já que ele não vem a São Paulo, eu vou a Fortaleza. E assim, ele tinha um volume muito grande de cirurgia, tem um volume muito grande de cirurgia. E eu dizia assim, um dia eu vou fazer cirurgia ortognática igual o Dr. Renato. Ele fazia cirurgia ortognática 1h30, 2 horas. Né? E tinha uma coisa interessante, Mauro, que isso aí já é relacionado à minha vida. Vou mandar um abraço aí para minha esposa, Daniela. É que eu dizia que meu sonho, quando eu terminasse a residência, era fazer uma cirurgia ortognática, casar com ela e ter um filho. Né? E isso aí se realizou. Tenho 2 filhos, casei com minha esposa e fiz muito mais do que uma ortognática. Né? Fiz várias ortognáticas. Então, ele foi a minha referência. Quando eu voltei, sabe quantas cirurgias a gente fez lá na residência? Quantas? 2. Caracas! Quem vai lembrar disso aí é o doutor Abraão Carvalho. Não sei se você chegou a conhecer o doutor Abraão, conheci. que era o meu colega lá de residência. E a gente fez um trauma, que era um avanço de maxila no paciente que teve um trauma, fratura de maxila, e outra convencional. Só que aquela vontade de seguir os passos dos preceptores de Fortaleza ainda continuou. Quando eu voltei, eu tenho um amigo, sócio, um grande irmão, doutor Antônio Capistrano, que ele é chefe do serviço lá da Polícia Militar. E nessa época eu não morava em Natal. Quando eu voltei para Natal, para o Rio Grande do Norte, eu fui obrigado a casar. Isso em que ano? 2006. 2006. Obrigado a casar, não é brincadeira. A gente já era noivo. Eu já tinha passado 3 anos na residência lá em Fortaleza. E aí a gente casou, eu fui para o interior. E aí o doutor Antônio Capistrano, ele tinha um serviço lá que ele fazia... Não era um volume de cirurgia ortognática, né? Muito grande, mas tinha uma frequência de cirurgia ortognática. E foi essas cirurgias da Polícia Militar que fizeram com que eu tivesse um aumento de casos, começasse a operar. Ele operava um lado, me deixava operar o outro lado. Eu sou muito grato ao doutor Antônio Capistrano. Foi ele que me iniciou assim, deu a oportunidade. O Renato foi o inspirador, o Capistrano foi o que me deu essas oportunidades. Só que aí no ano de 2015, eu fui convidado para trabalhar no plano da Apivida, né, a convite do doutor Zé Maria, que é lá de Fortaleza, foi meu preceptor lá. E aí eu comecei a ter volume mesmo, aí eu comecei a investir em formação, fazer curso de cirurgia ortognática, curso de ATM, e aí consegui ter um volume de cirurgia para que pudesse me tornar referência hoje. Vamos falar muito de cirurgia ortognática, eu estou até com uma pergunta aqui no jeito para a gente começar esse tema e abordar um pouquinho mais sobre as cirurgias ortognáticas. Quanto tempo o podcast, Jorge? 41 minutos, estamos
O tempo voa, hein, professor? Tá bom, viu? O negócio tá rodando. Tô gostando. Não, agora nós vamos começar a estreitar arrochar o trem aqui, vai ficar bom. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no YouTube. Estamos chegando próximo de 6.000 cirurgiões que nos acompanham no YouTube. E aí, rede social, Instagram, TikTok, são mais de 15.000 seguidores. Então, nós vamos estar compartilhando o link, né, aqui desse podcast, para você que tiver alguma dúvida também enviar suas perguntas. E aproveitar para fazer um agradecimento à Traumec, que tem nos apoiado nesse programa. Estamos colocando aqui o QR Code para você fazer o seu contato. E um agradecimento especial aí ao Paulo e ao César Caritá, que tem nos apoiado dentro da Bucocast. Professor, a gente tem acompanhado alguns congressos agora de cirurgias cosméticas da face e se fala muito em cirurgias associadas à ortognática, né? Alguns procedimentos. Você tem algum procedimento que você associa à cirurgia ortognática nos seus casos ou não? Você faz a cirurgia convencional, raiz, entrega e se tiver algum mento, implante, ângulo, alguma coisa faz num pós? Como que você tem lidado com isso? As cirurgias de tecido mole, como eu te falei, eu não faço, né? Estou fazendo curso, vou fazer um cadáver leve com o Laureano próximo ano, para adquirir expertise nisso aí. A parte de prótese eu já faço, né? Paciente, eu queria um pouco de ângulo, tem alguns pacientes que decidem não fazer a mentoplastia convencional, a gente realiza a colocação da prótese de mento, né? Dentro da ortognática a gente sempre trabalhou, né? Não só na Bucocast, mas dentro da agência também a gente fez muito conteúdo e a gente fazia muito conteúdo com a dúvida do paciente. E uma das dúvidas que o paciente tinha muito em relação à cirurgia ortognática era com relação à anatomia do nariz. Como que você lida com esses pacientes que vêm preocupados com o nariz quando você tem você vai precisar mexer ali, de repente, na maxila do paciente? Existe alguma garantia que você diz assim para o paciente, olha, fique tranquilo que a gente não vai ter nenhuma mudança anatômica no nariz? Como que você lida com isso? Porque eu já vi colegas reoperar paciente por causa de nariz. Não sei se você já teve caso parecido. Não. Excelente pergunta sua. Eu sempre sou muito cuidadoso com o nariz do paciente, né? Você sabe que a gente tem mensurações para definir o avanço da maxila. O avanço da maxila é que vai determinar a alteração nasal. Então, pacientes que têm aqueles narizes já ou que fizeram cirurgias ou muito delicados, a gente tenta minimizar esses movimentos muito extensos da maxila, né? Então, você sabe que poderia avançar um pouco mais a mandíbula, porque o complexo maxilomandibular avança junto, mas você recua um pouco, assim, você não avança tanto a maxila, porque você sabe que aquilo ali vai alterar a anatomia do nariz do paciente. E outra coisa que eu faço sempre, essa avaliação estética do nariz do paciente, até a questão funcional, né, da cavidade nasal do paciente, é recomendar de encaminhar. Eu tenho parceiros lá em Natal, onde a gente, antes, nessa consulta, quando você vê que um nariz talvez tenha alguma alteração importante pós-cirurgia ortognática, que não tem como não haver aquela alteração, você encaminha diz de antemão, a gente vai fazer a cirurgia, talvez você tenha alguma queixa estética, mas o ideal é que você se programe 6 meses após o resultado da nossa cirurgia para fazer a rinoplastia. Mas, diante da minha casuística, os pacientes, eu vejo os pacientes, eu tento ter esse cuidado, né, de fazer a estrutura de VY, de ter esse cuidado para que não haja alguma alteração importante. Não tenho nenhum reop relacionado à questão nasal, não. Qual o maior desafio da cirurgia ortognática para você quando você tem o paciente 2, o 3, o assimétrico, o excesso vertical? O que te dificulta mais para você entregar um resultado entre as indicações do paciente ortognático? Para mim, o paciente mais difícil de você conseguir um resultado estético e funcional é o paciente muito classe 2. É verdade? Muito classe 2. Porque geralmente... O severo, que tem um recuo muito severo? Que é muito microagnata. Porque geralmente esses pacientes eles têm alteração na articulação, né?
E existe uma reticência muito grande à cirurgia da articulação para a questão da cirurgia ortognática prévia. Então, o curso lá, eu fiz o curso do João Roberto lá com o Cassano, e isso foi um divisor de águas para mim, porque eu tinha alguns insucessos relacionados a casos que aqueles pacientes precisavam operar a ATM e eu não operei. Então, tem algumas recidivas que eu precisei reoperar depois. Então, eu acredito que o desafio da cirurgia ortognática é tratar o classe 2 com grandes reabsorções na articulação. Eu já observo que esse paciente precisa fazer uma cirurgia concomitante, ou de uma discopexia, para dar mais estabilidade, né? Ou até, quando há uma reabsorção severa, a prótese customizada de ATM. Eu ia fazer essa pergunta para você, você faz junto a ortognática com ATM? Sim. Quando a discopexia, se o paciente tiver uma queixa álgica muito acentuada, com muita dor, com muito estalido, eu prefiro operar antes as ATMs, né? E depois fazer cirurgia ortognática. Com relação à prótese, a gente faz no mesmo tempo cirúrgico. Qual que é seus números de cirurgia de ATM? Quantos por cento paciente que tem um tipo de problema na articulação temporomandibular, ele evolui para uma cirurgia e não um tratamento clínico? A gente sempre trata o paciente que tem a disfunção da ATM de forma escalonada, né? Eu aprendi isso lá na minha pós-graduação em Recife, com o Dr. Belmiro, né? Então, eu não sou o cirurgião de ATM, eu sou um clínico, né? Gosto de fazer uma anamnese, tratar o paciente de forma conservadora, usando placa, fono, fisioterapia. Aí você parte para uma viscosuplementação, pode fazer uma artrocentese, uma artroscopia. Em último caso, as cirurgias. A casuística ela não é muito grande. Eu estou falando aqui de cirurgia de ATM, mas eu não opero todos os meus pacientes, faço todas as cirurgias de discopexia, não. Eu faço discopexia quando esses pacientes têm deslocamento sem redução do disco, eu acho que é uma indicação, ou quando tem o closed lock, quando ele tem travamento lá. E as próteses são realizadas quando o paciente tem uma reabsorção severa ou quando a gente vai fazer grandes movimentos de avanço. Eu acredito que essas sejam as indicações. Mas, se a gente for falar no universo, eu acredito que seja aí 5% dos meus pacientes. A gente tem visto o número de cirurgias e indicação de pacientes com ATM. A gente tem feito bastante podcast com colegas que atuam, né, com mais frequência nesses tipos de paciente e tem visto um número de reop muito grande também, que muitas das vezes esses colegas têm avaliado o diagnóstico, né? Ou seja, o paciente que ainda não tinha indicação para uma cirurgia e foi indicada a cirurgia e aí foi complicando e tal, enfim. A gente tem falado bastante sobre esse tema aqui, mas eu quero continuar na ortognática. Você hoje, dentro da cirurgia ortognática, como que você vê os pacientes com apneia obstrutiva do sono, que é um perfil de paciente que, ao meu ver, né, não sou da área, mas que é o único perfil de paciente que muitas das vezes está correndo um risco de vida, né? A saúde do paciente às vezes está muito comprometida relacionado à apneia. E se tem feito muito a cirurgia ortognática para paciente com apneia do sono? A indicação hoje tem sido maior. A gente tem alguns parceiros, como eu te falei, otorrino, que indicam o CPAP, e que alguns pacientes não querem usar ou não tem a melhora, né? Acredito que a cirurgia ortognática ela só vai ser efetiva quando o paciente tiver, né, um retrognatismo, né, onde as vias aéreas daquele paciente são constrictas relacionadas à estrutura óssea. Estou escutando muito se falar de ser sugerido tratamento para apneia para todos os pacientes, e aí fazem avanços muito grandes e alteram a estética desses pacientes. Não sou a favor disso. E a gente tem que olhar com muita reticência essas indicações. Nesses casos, pacientes retrognatas, que você faz avaliação no programa via aérea constricta, que tem ronco, a polissonografia com vários índices de apneia tem essa indicação. E deixar bem claro, né, que a gente sabe, a literatura está expondo, que a apneia ou a cirurgia ortognática
ela tem um pouco de recidiva também no pós-operatório, para que a gente não possa prometer que aquela cirurgia vai realmente resolver a situação daquele paciente. E alguns pacientes que nem têm indicação. Mas tem aumentado bastante a procura justamente pela maior orientação dos pacientes nas redes sociais e a indicação de colegas de áreas correlatas. Você faz muita segmentação de maxila, você falou de segmentação, é um tema aqui que dá um podcast, já vi aula falando só sobre segmentação de maxila. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de quando há indicação, quais são os seus... Se existe algum receio com relação à segmentação de maxila. A gente escuta muito falar assim, de quem faz segmentação, que diz, não, fulano não segmenta porque não sabe segmentar. Acredito que quem faz cirurgia ortognática que milita nessa área, a segmentação, apesar de ter as suas nuances, né, você precisa ter expertise, mas não é nada que vá alterar a dificuldade da cirurgia. Eu acredito que é bem claro as indicações, mordida aberta anterior, né, para que você possa fazer segmentação e que as segmentações elas estão sendo indicadas para corrigir as dificuldades da ortodontia, né? Então, a quantidade de segmentações que eu faço são muito poucas e são nesses resultados. Tive casos, isso é interessante falar, de atender ortodontista, de fazer e o resultado não ficar tão bom e o colega dizer, fala lá com o cirurgião, porque não ficou muito boa a cirurgia e tal. Eu fui contra o meu princípio e depois eu me arrependi de ter cedido aquele apelo. É o que faz parte da cirurgia ortognática, né, professor? Alguns casos assim. Lá a gente estava falando do ortodontista no começo. Uhum. A gente falava de um bom preparo e tal. Hoje, como que você vê o uso dos alinhadores no preparo da cirurgia ortognática? Tem recebido muito paciente com alinhador lá? Já houve uma febre, né, de alinhadores. Os alinhadores eles eram mais indicados. Hoje o pessoal não está indicando tanto. Então, hoje eu não tenho essa indicação tão presente como antes, mas vejo com um pouco de reticência, né, porque o alinhador, o paciente vai sem aparelho, para fazer o bloqueio fica um pouco mais complicado, até para fazer o uso de elástico também. Isso complica um pouco a manutenção do pós-operatório. Pacientes que têm classe 2, precisa usar um elástico classe 2 ali. Acho que isso atrapalha um pouco. A questão de ter que usar o alinhador no pós-operatório ali para a oclusão também altera um pouquinho. A gente tem um pouco de dificuldade de manejar os pacientes que nos vêm encaminhados com alinhadores. Professor, eu queria que você falasse por que a cirurgia ortognática é tão difícil de fazer. A gente sabe que tem alguns colegas que foram para bucomaxilo para fazer cirurgia ortognática e acabou não conseguindo, né? A gente tem aqui em São Paulo muitos bucomaxilo que não faz cirurgia ortognática. O que essa curva tão acentuada, o que faz muitas das vezes o cirurgião abrir mão e caminhar na bucomaxilo só ali auxiliando, acompanhando. É difícil pra caramba, né? É muito difícil, concordo. Encaro dessa forma. A cirurgia de muitas nuances, porque você tem que controlar vários fatores. Vamos lá. Planejamento, análise facial, lidar com o paciente, o emocional. É uma cirurgia com muitos procedimentos, cortes ósseos, onde você tem risco de fraturas, risco de sangramentos, o resultado que vai decorrente do seu planejamento, correto ou não, as complicações pós-operatórias, os pacientes, né, as suas queixas dos pacientes, as suas angústias. A gente trabalha com pacientes que eles esperam aquelas cirurgias por muito tempo, né, eles têm as suas expectativas. Então, quando algo foge daquele espectro e eles, por algum momento, ficam frustrados, isso traz um tipo de preocupação para a gente também. Então, é uma cirurgia onde a gente tem que controlar muitos fatores, Ismael, muitos fatores. E se eu for comparar para você, a gente fala muito isso. Cara, vou ali no consultório, vou fazer 2 implantes, você faz lá 2 implantes, 10 minutos, 20 minutos. Sutura, na próxima semana você tira a sutura, o paciente
no 30 dias lá está com seus dentes, está feliz. Ortognática, você tem que controlar a parte pré-operatória, você lidar com o ortodontista para que aquilo ali saia de uma forma correta, o planejamento, como eu falei, tudo isso, esses tantos fatores. E eu acredito que assim é uma cirurgia, não sei se as pessoas falam, pouco valorizada em termos de honorários. Os planos de saúde eles pagam muito pouco por uma cirurgia tão complexa. Hoje a cirurgia ortognática ela está muito mais acessível aos pacientes, né? Informação. Hoje existem grupos, né, de pacientes de ortognática, enfim. E uma das... Inclusive eu participo de um desses grupos. Uma das formas do paciente avaliar se a cirurgia foi boa ou não, às vezes alguns pacientes no pós-operatório fala pelo inchaço, né? Ah, inchou muito, a gente vê muito comentário. Ah, eu não fiquei desse tamanho, não inchei tanto. Como que você vê a questão do inchaço? A gente falava sobre o tempo cirúrgico. Se você acredita que o tempo cirúrgico ele gera essa variação do inchaço, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do pós. O pós-operatório ele deve ser manejado da seguinte forma. Eu acho que são vários fatores, né? O edema ele vai influenciar na percepção do paciente com relação ao resultado para dizer se sua cirurgia foi boa ou não. E quais são esses fatores? Acredito que a anestesia, hipotensão. Peter estava falando que tem um anestesista há 20 anos, né? 25 anos. Sim, o meu Dr. Max, a gente já está há 10 anos, né? Confio bastante nele. Ele consegue manter uma hipotensão, administração de drogas que fazem com que o paciente minimize ali o sangramento. Cuidar de equipe, entrosamento. A utilização hoje, eu acredito que esses instrumentos que são utilizados na minimamente invasiva, eles ajudam, né? A técnica, tempo cirúrgico, descolamento. Antigamente a gente descolava muito, né? Hoje a gente descola menos. Pós-operatório, super importante, já vi vocês falando aqui, mas quero reforçar a atuação. Eu não sei como é que é aqui em São Paulo, mas lá eu atuo com a fonoaudióloga, doutora Renata Gá. Mas a gente trabalha com outros fisioterapeutas, enfim, os profissionais, né? Hoje é diferente. Antigamente na residência quem fazia a fono e a fisioterapia era a gente, né? O paciente não abria a boca, a gente pegava o palito lá, colocava para fazer a fisioterapia do paciente, mas evoluiu bastante. Eu acho que isso é super importante. Os cuidados pós-operatórios que o paciente tem com higienização. Eu vi vocês falando e concordo plenamente, porque se fala muito em técnica, mas se esquece algumas coisas. A alimentação do paciente, né? Essa alimentação pouco inflamatória, antigamente era sorvete, leite, açúcar, isso culminava com um pós-operatório mais de inchaço, né? Então, esses fatores sendo controlados, e eu lhe digo isso por experiência, porque, como você falou, o cirurgião raiz, a cirurgia ortognática incha muito, né? Ok, daqui a 30 dias você vai estar bem, mas hoje a gente não pode falar sobre isso e não entregar um resultado para o paciente com um edema reduzido. Tá? Então, são todos esses fatores que eu acho importante serem manejados por nós para que a gente entregue um bom resultado com relação ao edema. Para todos os casos seus de cirurgia ortognática no pós-operatório, você tem acompanhamento da fono ou é só quando há necessidade? Todos. E a físio? Essa nossa fonoaudióloga, ela faz os mesmos exercícios que o fono faz. Isso é até uma confusão dos pacientes com relação a, doutor, não é o fisioterapeuta? Ela, na verdade, ela faz os dois. Ela faz a parte físio e faz a parte fono. Excelente, exatamente. Que tem também os profissionais fisioterapeutas, grandes fisioterapeutas lá em Natal, que fazem a mesma coisa. Ou seja, esse tratamento especializado para a cirurgia ortognática. Entendeu? Pós-operatório, laser, tape, drenagem linfática, essa parte ela faz. E, assim, eu tenho tido ótimos resultados. Paciente com 15 dias, eu já vi a história, né? Estava no shopping, semelhantes a essas histórias de bons pós-operatórios. Essa adoção dessas medidas melhorou muito os meus resultados, muito meus resultados. Tem uma pergunta aqui que nunca a gente conseguiu uma resposta igual à do outro cirurgião e você não vai responder igual e com certeza vai ser diferente. E também não tem, assim, eu nunca vi nenhuma aula que pudesse dizer a razão exata da parestesia. Do tipo assim, cara,
as respostas são sempre as mesmas. O paciente é porque a gente, né, faz ali os cortes naquela região e tal. Enfim, existe cientificamente casos que comprovam, por exemplo, como a minimamente invasiva, né, eles batem nessa. Uma das teclas da minimamente é a parestesia, o paciente não tem parestesia, menos inchaço e tal. A cirurgia raiz, é possível o paciente fazer e não ter nenhum tipo de parestesia ou não? A parestesia vai existir em todos os casos? E a pergunta é, como você lida com o paciente quando ele pergunta para você, doutor, eu vou ter parestesia após a cirurgia ortognática? Como que é isso, professor? Você quer que eu comece respondendo por qual? Você está me fazendo muita pergunta difícil hoje. É nada, é de Tô boa, é brincando. tranquilo. Mas obrigado. Você sempre conduz muito bem, Ismael, as suas entrevistas. Deixa a gente muito à vontade. Com relação ao que eu explico ao paciente, a gente explica que é uma complicação inerente à cirurgia ortognática. Pacientes mais velhos, eles vão responder com um pouco mais de parestesia. Com relação à cirurgia... Tem isso também, o paciente que é um pouco mais de idade? Eu não tinha ouvido isso Eles ainda respondem de uma forma mais lenta à recuperação. Isso é bem interessante. comprovado, assim, meus pacientes. Eu opero muito paciente de uma idade de mais de 40 anos e eles respondem com parestesia. Até mesmo quando você faz técnicas que você protege o nervo, que você faz uma osteotomia mais cuidadosa para que não haja lesão no nervo, usando piezo, batendo sem introduzir o cinzel dentro da osteotomia. Essa é uma preocupação que o cirurgião tem? Você tem, mas estou dizendo, no modo geral, o cirurgião tem essa preocupação com relação à parestesia para melhorar? Muito, né? Muito. Porque isso pode influenciar. É a manipulação tecidual. E eu acho também que eu comprei um curso do Wolff, e nunca tinha visto, depois eu estava na Bélgica sem fazer nada, eu passei o tempo lá estudando. E ele fala que quando você descola, né, só o suficiente para fazer a osteotomia medial, sem descolar muito, você reduz bastante a parestesia. Né? Então, isso é algo que eu venho fazendo, né, e tem essa diminuição da parestesia. Com relação às osteotomias minimamente invasivas também, você tem exposição menor do nervo ali também. Então, você vai ter uma menor parestesia. Mas não é algo que a gente possa chegar para o paciente e prever, né, se ele vai ter, se ele não vai ter, se ele vai se recuperar. Em alguns pacientes, eu não sei se os nossos colegas relatam aqui, ela persiste após aquele tempo de 1 ano, né? Então, eu sou muito cuidadoso. Eu ainda não tenho aquela... Eu acho que é o ponto da cirurgia ortognática que a gente não tem previsão de quanto vai ficar, né, e se vai recuperar. Geralmente recupera, mas tem pacientes que dizem, eu sinto, mas é diferente do que é antes da cirurgia. Então, um ponto bem complexo de se abordar com o paciente, porque é um dos motivos que fazem eles ter um pouco de reticência com relação à cirurgia. Vou ficar com o lábio dormente para o resto da vida, aí você tem que ter um manejo muito bom, mas eu tenho muito cuidado com relação às manobras cirúrgicas para evitar que isso aconteça com o nosso paciente. Sobre as autorizações de cirurgia, eu não coloquei isso na minha pauta, mas eu queria saber como que está legal. lá na tua região, porque aqui a gente tem tido, assim, vários colegas têm reclamado com razão de solicitações de cirurgias e que tem tido negativa, né? Muitas das vezes o convênio não tem analisado, né, toda a documentação, tem já recebido aquela... Parece que é meio que automático, sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho o que a Bucomaxilo está vivendo lá na tua região com relação à questão dos planos de operadores de saúde, professor. Semelhante, eu participo de alguns grupos de professores, as reclamações são as mesmas, certo? Sabemos, não é só o passado, mas é o presente, dos abusos de solicitações, né? Então, esses abusos de solicitações, de sobreindicações de material, fizeram que a gente tivesse nessa situação, certo? Em contrapartida, eu já fui credenciado de planos de saúde e sou credenciado, a gente observa que os planos hoje contratam empresas de auditoria já com o intuito de negar procedimentos ou materiais, né? Então, a gente chegou numa fase que eu acho até meio marginalizada da gente, assim, porque quando você precisa de algo que é diferente, porque cirurgia não é 100%.
A gente não vai ter sempre aquela ortognática que vai precisar daquele número de placas e parafusos. Algumas vezes você precisa de enxerto, algumas vezes você precisa de uma prótese, algumas vezes você precisa fazer uma descopexia. E quando isso sai do escopo do normal, a gente tem essas dificuldades. Então, eu acho que isso vem do nosso passado, presente, né? E vem também de estratégias das operadoras para fazerem com que essas cirurgias não sejam negadas. O que acontece, eu vejo isso, é que existe tanta... Os planos ligam, por que não foi autorizado, o seu cirurgião pediu demais. E não é isso que acontece em 100%. Eu não me insiro nessa situação de solicitar material em demasia. Eu sempre prezo pela questão de ser o que é indicado, o que a gente estudou, né, o que a gente lê na literatura. Mas existe essa guerra, né, que eu não sei quando vai acabar. Como que você vê o futuro da bucomaxilo, né? Você que passou por algumas estações, agora a gente está nesse momento, o que você espera com relação a isso dentro da nossa especialidade? Eu sou entusiasta, né? Eu espero que vivamos dias melhores, né? Eu estou nessa fase agora, eu tenho 48 anos, estou tentando melhorar cada dia mais, aprender, né? Estou disposto a aprender. Passei um tempo meio em casa, sem ir muito para congressos, sem fazer cursos, mas estou numa fase mental para desbravar isso, assim, tentar melhorar. Então, eu vejo com todo esse cenário, eu vejo dias melhores. Eu vejo que ainda existem muita gente bacana na nossa área, professores que se empenham, que trazem conhecimento para os mais jovens, né? E eu acredito que a gente vai ter um cenário melhor e que as coisas vão melhorar. Eu não acredito que o cenário atual, não das cirurgias, assim, falando sobre técnica, eu acho que a gente está muito bem. A cirurgia bucomaxilo do Brasil ela é muito boa, mas a gente vive num momento muito difícil relacionado a essa questão de atuação da bucomaxilo nesse cenário onde a gente convive, nesse cenário médico. Para a gente finalizar esse podcast, eu queria esses últimos 10, 15 minutos. Você tem atuado dentro de um serviço de urgência e emergência na tua cidade, né? Um porta de hospital. E a gente tem falado agora, de um tempo para cá, um pouquinho sobre pacientes com extrações de siso, dentes incluso. Tem tido alguns casos aqui, né, de pacientes que chegou até a óbito por conta de complicações, né, em clínicas particulares. O que vocês têm recebido no hospital, no dia a dia? Como que você enxerga esse tipo de procedimento feito em clínica particular? Dentes do siso em hospital, você leva esse paciente para fazer também em ambiente hospital? Como que você vê esse cenário, professor? A cirurgia do siso é a cirurgia que prepara o cirurgião. Todo R1, né, ele começa operando siso. E eu ainda acredito que a cirurgia do siso é uma cirurgia extremamente complexa. Ela pode ser simples, mas quando ela complica, ela é complexa. E a gente observa, assim como outras cirurgias que a gente faz, pessoas que não têm formação e fazem essas cirurgias, né, se aventuram. E aí, como eu trabalho num serviço de trauma ou de emergência, a gente tem recebido constantemente, mas isso não é uma atualidade, sabe, Ismael? Isso aí acontece faz muito tempo. Pacientes com infecção, pacientes com fratura, né? Pacientes, como você me perguntou, se eu levo pacientes para o centro cirúrgico, existem as indicações e justamente quando essas indicações elas não são observadas, vem a complicação, que o cirurgião bucomaxilo observa e sabe o momento de levar o paciente para o centro cirúrgico. Só que existe uma resistência do plano de saúde nessas situações para autorizar esses procedimentos, né? Então, risco de fratura de mandíbula, risco de lesão nervosa ali, aparente, eu acredito que são situações, pacientes com necessidades especiais, pacientes com um grau de ansiedade, que um paciente ansioso, numa cirurgia de siso, ele complica mais do que o dente. Então, é aquele paciente que ou você traz um anestesista para fazer a sedação, ou você leva para o centro cirúrgico, senão você vai ter muita dificuldade em resolver.
Você falou que é um procedimento que o R1, né, começa fazendo na residência. Parece que as cirurgias do siso, o bucomaxilo meio que, pelo menos alguns colegas eu tenho notado, eles nem muitas das vezes divulgam que faz cirurgia de siso. Não, eu só faço ortognática, eu só faço ATM. Você ainda é aquele cara raiz do R1 que vai lá e faz o siso ainda, ou você também é o cara só da ortognática e da ATM? Não, não. A minha formação, né, é, eu me identifiquei muito com a minha formação em Fortaleza, como pessoas, né, como personalidade, como você falou aí, raiz. Eu acho que se a gente falasse que não faz dente incluso, que não gosta de fazer, a gente está errado, porque a gente tem consultório, né? A gente é o dia a dia, é o nosso dia a dia do cirurgião bucomaxilo. É uma cirurgia difícil, né, que traz muitas complicações. Você precisa ser muito bom, você precisa ter experiência. E eu, assim, até eu tinha comentado com você, a minha formação de mestrado e doutorado foi com pesquisa com dentes inclusos, né? É uma cirurgia que eu me identifico e nunca vou daquele jeito assim, vai ser fácil. Não subestima nunca. Nunca. A gente não pode subestimar nenhuma cirurgia. Vou fazer uma pergunta aqui que eu faço para alguns colegas que, quando a gente traz essa pauta, quando você tem os 4, você faz numa única cirurgia ou você faz 2? Como que você administra? Sob anestesia local, você fala, né? Sob anestesia local, a extração disso. Depende do paciente, do grau de dificuldade. Eu sempre deixo o paciente escolher. Se você tem dentes difíceis, principalmente o inferior, né, muito horizontal, uma inclusão e uma impacção muito grande, você sabe que vai ter um pouco de dificuldade, você diz, a gente vai fazer 2. Geralmente o superior é um pouco mais simples, né, mais fácil, mas se você tiver bem, a gente parte para fazer os outros 2. Mas quando são simples, né, a gente não pode falar simples, né? Quando a gente vê um grau de dificuldade menor, dá para fazer os 4. Melhor quando está erupcionado ou não erupcionado? Depende, tem dente erupcionado que dá muito trabalho. A gente fala siso, até o paciente pergunta, mas por que esse dente aqui é um valor e o lá da frente é mais barato? Né? Porque o siso ali, pela questão tem muito osso ali na região distal para você tirar, às vezes tem uma dilaceração radicular. Você sabe que vai ter um pouco de problema, de dificuldade, você fazer um pouco de força ali na alavanca. Então, essa questão de ser incluso ou estar erupcionado não é muito... Entre a força e o jeito no siso, tem que ter os 2 ou é mais o jeito do que a força? Como que você vê? É os dois. É os dois. A técnica vai ser sempre prevalente. Entretanto, em algumas situações você precisa um pouco de força para poder fazer a extração. Claro que uma força controlada, né? E eu até tinha comentado com você, a gente recebeu uma paciente com fratura de mandíbula na semana retrasada. Eu não vi nenhuma... Assim, ela não fez osteotomia, o profissional não fez osteotomia, mas a gente não entende por que aquilo aconteceu. Às vezes é um pouco daquele time ali, ou então você apoiar a mandíbula para usar a alavanca. Não pode ser uma força indiscriminada. Você tem que ter bom senso, tem que ter uma técnica apurada, mas em alguns momentos, quando você vai usar um fósforo ali no molar superior, você tem que ter um pouquinho de força. Quem não tem, não consegue não. Eu disse que foi difícil, mas faltou um pouquinho de força. Quem são suas referências dentro da bucomaxilo? Você citou alguns nomes aqui, mas tem alguém no Brasil e fora que de repente não estava na sua formação, mas que são pessoas que te inspiram? Tem alguns nomes? Sim. Você quer que eu comece pelos de fora ou pelos do Brasil? Fique à vontade, meu amigo. Tá, assim, a gente tem como referência o Dr. Wolford. Né? Eu gosto muito dessa parte de ATM. Queria mandar um abraço para o Dr. João Roberto e o Cassandro também, que foram meus orientadores no curso que eu fiz lá. E, assim, estudo muito os princípios do Dr. Wolford. O Dr. Suene eu não conhecia, eu ouvia falar da técnica, via ele lá em Florianópolis. Né? Ele esteve lá no congresso, você se lembra? Ele esteve lá em Floripa, Sim. ministrou aula. Cara, eu fiquei fã, assim, um cara super humano, assim, recebeu a gente visitou a casa dele. E o que eu vi lá, e o conhecimento científico dele é enorme, então eu sou fã de carteirinha dele. Né?
Dr. Ellis, nessa parte de trauma, os artigos dele, de zigoma, de órbita, de mandíbula. Basicamente são esses 3. E aqui eu tenho alguns, assim, eu admiro muito o Marcos Pita, né? A gente nunca teve oportunidade, assim, de se falar e conhecer, mas admiro a forma natural que ele conversa, como ele fala de cirurgia como se fosse... Muito tranquilo. Né? Ele é muito bom, uma pessoa bacana, tem o... Chegou a fazer 237, se não me engano, mais de 230 ortognática no ano. O homem fez ortognática ou não? Muito. Contou aqui. Muito. Você imagina a maluquice, mais de 230 ortognática. Ele é uma referência, eu acho que não só como cirurgião, como pessoa, o doutor Renato. Doutor Manuel Melo, você chegou a conhecê-lo? Não. Ele é aquele... ele é de Fortaleza. Preceptor do Hospital de Trauma do JF. Major, na época era major, aposentado hoje, coronel da Polícia Militar. Aquele cara da propedêutica, da técnica que ensina assim para a gente, detalhe por detalhe, pega na mão. Então, eu me lembro muito dele. Doutor Assis, que era o chefe da residência, doutor Renato. Eu sou muito grato, Ismael, aos meus professores, né? Alguns momentos você vê pessoas que têm as referências que não são nem conhecidas, né? E essa parte acadêmica eu tenho algumas referências lá de Recife, doutor Belmiro, doutor Ricardo Holanda, você já conheceu o doutor Ricardo Holanda? Sim. Entrevistei ele no ENEC. E a gente vê também, assim, grandes referências, o doutor Jonatas Claus, hoje divulgando a técnica minimamente invasiva, sendo a referência aqui no Brasil, Orion, né? Eu tenho uma referência também, assim, a gente cresceu junto, né? O doutor Otacílio, Luiz Chaga Júnior, ele mora lá em Pelotas, a gente cresceu, estudou no mesmo colégio lá em Natal, fomos para os primeiros plantões no Valfredo Gugel, e ele foi para o Rio Grande do Sul, fez PUC lá, depois viajou. O doutor Otacílio já conhece o mundo todo, Ismael. Tem que trazer esse homem para cá, a gente gravar ele um podcast. Ele estava lá comigo na Bélgica, eu assim, já fiz curso de inglês, falo inglês bem, mas ele falava com o Sweden lá, parecia que conhecia ele há muito tempo. Mas ele é um cara muito inteligente, assim, é um cara que tem muito a acrescentar na nossa cirurgia aqui. Você sabe que brasileira. Eu tenho entrevistado bastante cirurgiões de Santa Catarina, por conta de Florianópolis, e, enfim, aquele eixo ali. Mas pouco do Rio Grande do Sul, eu sei, Porto Alegre, né? Aquela Rio Grande do Sul que eu falo, a região de Porto Alegre. Poucos cirurgiões, precisamos trazer os cirurgiões dessa região para participar com a gente aqui do nosso podcast. Finalizando, professor, de onde veio a parte acadêmica que você forma aluno, você dá aula, você está envolvido na formação do aluno nessa área? Pai, alguém dá aula? De onde veio esse lado seu acadêmico aí? A parte acadêmica, hoje eu estou paradão. Né? Hoje você não tá dando aula. Eu fiz mestrado e doutorado com a intenção de dar aula. De ministrar. Eu passei um tempo na UERN, uma universidade lá do Rio Grande do Norte, com meu amigo Écio de Moraes, grande cirurgião também. Só que aí foi passando o tempo, não houve o concurso. Eu passei no concurso do Estado, lá no Rio Grande do Norte, aí comecei com a vida privada, me afastei um pouco, terminei o doutorado, né? Hoje, a parte acadêmica, a gente recebe os alunos do UOL, que são alunos do Dr. Adriano Germano, mas é mais na parte prática, lá no Valfredo Gugel. Legal. Mas ainda estou aguardando esse concurso. Eu tenho muita fé em Deus, né? E sei que esse título ainda vai ser usado de alguma forma, utilizado de alguma forma. Porque foi muito suado, eu fiz em Recife, eu morava em Currais Novos, então toda semana eu viajava 800 quilômetros, 400 para chegar em Recife, 400 para voltar. Caraca. Com filho novo. Passei 8 anos viajando para lá, né? E ainda mais com as cobranças de uma pós-graduação, de ter que publicar artigo. Então, ele não foi em vão. Né, doutor Belmiro e doutor Ricardo Holanda? Ele um dia vai ser... Eu gravei um podcast com eles no ENEC, preciso fazer um podcast com esses caras aqui. Ou a gente vai para Recife para fazer um podcast com eles lá no ENEC. Nós falamos bem rápido, era um podcast muito curto. Mas são 2 feras aí da Bucomaxilo, nosso presidente do Colégio Brasileiro. O que nós temos de novidade no nosso Cobrac, cara, na tua terra,
que nós estamos ansiosos aqui em São Paulo para chegar esse Cobrac 2026. Você conhece Natal? Não conheço. Vai ser um prazer quando a gente Queria convidar vocês para dia 26 a 28 de agosto, conhecer a nossa cidade. O doutor Adriano Germano está fazendo... A gente tem acompanhado as ações dele com relação à organização. Vai ser um evento fantástico ali na Via Costeira, uma praia linda. Além das atividades científicas, que são uma repercussão do que foi Belém. Você viu que foi Sim. maravilhoso. Eu acredito que vai ser no mesmo padrão, com algumas mudanças, né? E a nossa cidade é linda, a culinária, vocês vão gostar demais. Estou lá pronto para receber vocês. Você também está convidada. Vamos estar lá. A gente tomar uma cervejinha lá. Não sei se você toma uma cervejinha. Vamos conhecer todas as peculiaridades. O pessoal do Natal gosta de tomar uma cervejinha. Tomar uma cerveja aqui tambem, que em São Paulo todo mundo toma. Rio de Janeiro a gente teve recentemente, mais ainda. Levar você à praia lá, o nosso amigo o Jorge lá. Jorge nem gosta de praia. Viu? Pessoal, mas eu queria fazer esse convite para vocês. Vai ser um momento muito importante. Eu acredito que não é um momento pessoal meu. Vai ser... A gente teve um Cobrac, se eu não me engano, em 96. Eu posso estar enganado, mas faz muito tempo. E houve vários Cobracs aí, houveram 2 em Floripa já, em São Paulo. Sim. Então, está sendo muito bem organizado. Queria que vocês fossem para lá. Eu sei que é um pouco distante, mas a distância não é... Saindo de São Paulo, tudo fica perto. Pois é. Então, eu queria muito que vocês fossem. Vai ser um prazer recebê-los lá. E eu vou te entrevistar lá ainda nesse... eu vou com prazer. Estou entregando para você aqui uma lembrança da Traumec, nosso parceiro. César Caritá, Paulo, parceiraço nosso aqui. Obrigado. E que você tem feito um trabalho com eles também lá na tua região, né? Sim, a gente queria agradecer também ao César por ter proporcionado essa minha visita aqui, o seu convite, né? Eu tenho mais ligação com o César, estava almoçando com ele ainda agora, falando algumas coisas sobre o Cobrac, o que é que a gente pode melhorar para receber vocês. Tem uma parceria com ele, usar material deles há acho que uns 8 anos já, assim, as minhas próteses customizadas, quando eu preciso, a parte de engenharia, o pessoal é super solícito. Quando eu tenho algum problema, uma vez eu tive alguns problemas com fixação, o César saiu lá de Rio Claro, foi lá em Natal, levou chave, levou o que é que está acontecendo. Então, esse feedback deles, assim, essa atenção que eles têm comigo, e não só comigo, com os cirurgiões de Natal. Adriano também é muito amigo dele, Adriano Germano. A gente é muito grato. Eu sou muito grato a ele por estar aqui e a você pelo convite. Uma honra, meu amigo. Um prazer imenso poder receber você aqui no canal da Bucocast. Lembrando que é o nosso primeiro entrevistado aqui em São Paulo, de Natal. Né? É um prazer imenso o Dr. Jimmy estar com a gente aqui, a gente poder fazer esse bate-papo, falar um pouquinho do Cobrac. Só tem um problema do Dr. Jimmy, né, Jorge? Ele é flamenguista. Do resto, cara, tá tudo certo. O Aloysio, o Piteri sabe que time que eu torço. Estou com um flamenguista aqui, mas muito gente boa, é fera, né? Você tá do lado dele, pois né? O pessoal fala que a gente que é lá do Nordeste, né? O pessoal de Recife fala muito isso, que ou é Santa, Esporte ou Náutico. Lá a gente tem o ABC ou América. Mas eu cresci em 82 ali, vendo Zico jogar, e depois 87. Então a paixão, já fui para o Rio, já levo os meus filhos. Meus filhos são flamenguistas de coração. E você tá desde da Libertadores sem ganhar da gente, viu? Eu vou te ligar até o final do mês, até o dia 29 de novembro, a gente vai voltar a se falar, viu? Tá certo. Vou te mandar uns cortes aqui da Bucocast e vou te mandar também algumas figurinhas. Pode mandar. Professor, um prazer imenso. Prazer todo meu, cara, receber você aqui. Uma honra a gente poder bater esse papo, agradecer a Traumec aí pela oportunidade de a gente poder fazer esse bate-papo. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal, vamos colocar o link aqui. Você que tem alguma dúvida, para você poder falar com o Dr. Jimmy, enfim. Nosso muito obrigado e até o próximo episódio.